saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando agora aquela primeira parte da Escola Bíblica Dominical, onde a gente aborda os assuntos que serão tratados daqui a pouquinho com maior profundidade, mas já trazendo algumas respostas. É o mesmo tema, com algumas respostas para agregar aquilo que vai ser trazido daqui a pouco na parte doutrinária da Escola Bíblica Dominical. Você está acostumado a ver sempre o pastor Gilson Souza aqui. Hoje, por uma situação especial, o pastor Gilson está viajando e nós estamos aqui para compartilhar com vocês alguns vídeos que foram enviados para nós da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá. A gente está com o tema O Preparo da Igreja para o Arrebatamento. E você já tem acompanhado que o assunto dentro desse tema são os marcadores proféticos que têm se cumprido em nossos dias. E nós temos tido como base desse estudo, as 7 cartas do Apocalipse, sendo que o texto base está em Apocalipse capítulo 2 e também capítulo 3. Muito bem, vamos então à primeira pergunta. Lendo Apocalipse capítulos 2 e 3, identifique em cada carta a ênfase histórica que levou ao desvio doutrinário quando a igreja deixou de ser profética para ser histórica. E aqui há 5 alternativas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes, e nós vamos ter, então, 5 respostas a essas alternativas. Muito bem. A letra A, que fala sobre Éfeso, quem vai falar sobre ela é o pastor Rodrigo Gonçalves, que é da cidade de Estarreja, em Portugal. Respondendo à pergunta número 1A, a igreja de Éfeso, ela deixou de ser profética. Quando ela se começou a desviar da doutrina dos apóstolos, quando ela começou a dar ouvidos àquilo que vinha do paganismo e até mesmo dos apóstatas da época, que estava relacionado à doutrina dos Nicolaítas. Em Apocalipse, capítulo 2, versos 4 e 5, nós podemos ler: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém, pastor Rodrigo. Então você viu aí que a igreja deixou a doutrina dos apóstolos e passou a dar ouvido àquilo que vinha do paganismo, uma mistura, né? A doutrina dos nicolaítas, uma mistura que aconteceu. Muito bem, vamos então para a letra B, que versa sobre a igreja em Esmirna, e quem vai responder é a irmã Iandra Arão. Ela é da cidade de Venda Nova do Imigrante, aqui no estado do Espírito Santo. Irmã Iandra, paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à questão número 1, letra B da EBD, aqui a igreja de Esmirna, ela deixa de ser profética e se torna histórica quando o inimigo semeia o joio no meio do trigo. E essa semente do joio, ela foi semeada pela sinagoga de Satanás, enquanto os fiéis eles descansavam no Senhor. E essa foi uma investida do inimigo para impor as leis das obras no lugar da fé e da graça. E é nesse período que os crentes judaizantes queriam impor essa doutrina que era parecida com a verdade, mas não era como diz em Apocalipse 2:9. Da blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã. A irmã falou sobre isso, a igreja que deixou de ser profética, né, e tornou-se histórica. É isso mesmo. E a associação com a parábola do joio que cresceu no meio do trigo, né? O adversário passou a colocar as obras da lei em substituição ao culto da graça, da fé, da experiência que nós temos com o Senhor. Muito bem, vamos à próxima pergunta que vai responder, a próxima resposta que vai falar sobre a igreja de Pérgamo. E quem vai falar sobre Pérgamo é a irmã Sabrina Salles, que é da cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. A paz do Senhor, irmã Sabrina. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à letra C da primeira pergunta da Escola Bíblica Dominical. A igreja de Pérgamo, ela deixou de ser profética devido às heresias da doutrina de Balaão, que foi introduzida com práticas pagãs, e também a doutrina dos Nicolaítas, que foram
introduzidos comportamentos imorais. Então, o que era dito, né? Era pregado que eles poderiam amar a Jesus e viver assim da forma que eles quisessem. Então, estava havendo uma permissão da mistura entre santo e o profano. E o texto da palavra do Senhor que confirma é o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 14, que diz assim: mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. E no versículo 15 também, que diz: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, foi falado sobre Pérgamo, casamento pervertido, né? A igreja que se associou ao paganismo, à idolatria, e por isso deixou de ser profética. Vamos seguir então com a próxima resposta, que é a letra D, que vai trazer para nós a informação sobre a igreja em Tiatira. E quem vai responder é a irmã Eunice de Almeida. A irmã Eunice é da cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina, lá no extremo sul do Brasil. Irmã Eunice, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, respondendo à pergunta de número 1, lendo Apocalipse 2 e 3, identifica em cada carta a ênfase histórica que levou ao desvio doutrinário quando a igreja deixou de ser profética para ser histórica. Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti, que tolera Jezabel, que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. A igreja de Tiatira deixou de ser profética quando ela tolera no meio dela Jezabel, quando ela aceita os sacrifícios da idolatria e prostituição. Ela está enganando os servos para que continuem nos mesmos erros da igreja de Pérgamo, que é a prostituição espiritual e a idolatria. Essa igreja trocou a salvação pela graça pela salvação pelas obras. O reino espiritual pelo reino material. Essa igreja trocou a direção do Espírito Santo, abandonou o verdadeiro amor que é Jesus por deuses estranhos. Passou a viver uma religião pela razão do homem. Essa igreja desprezou a possibilidade de Deus agir no meio dela, abandonando a revelação e a profecia para viver segundo a sua razão, falsas doutrinas e materialismo, visando o interesse para este mundo e não para a eternidade, negando o sacrifício do Senhor Jesus. Nessa igreja, o evangelho foi enterrado, pois não havia como estar no meio dela. A profecia não existia mais e essa igreja deixou de ser profética. Aqui o tesouro foi enterrado porque o coração do homem, a sua razão, o interesse humano, tomou conta em Tiatira. Hoje, esse tesouro é somente revelado à igreja fiel, aqueles que vivem a profecia, essa doutrina, os remanescentes fiéis. Esses remanescentes, eles têm o tesouro revelado em suas vidas. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, está feita a resposta. A igreja que passou a tolerar Jezabel, né? Fala sobre idolatria, prostituição. A irmã abordou muito bem na sua resposta. E agora nós vamos para a quinta e última resposta dessa primeira pergunta, que é a igreja em Sardes, a letra E. E quem vai responder é o irmão Alain dos Santos, que é da igreja em Janaúba, no estado de Minas Gerais. Respondendo à pergunta de número 1, letra E, a igreja de Sardes ela passa a ser histórica no momento em que as suas ações são imperfeitas diante do Senhor. No capítulo 3, verso 2, começa: ser vigilante. A vigilância é algo necessário na vida do servo, pois se não andarmos vigilantes, a nossa comunhão com o Senhor pode ser abalada e podemos acabar caindo em pecado. Então a igreja de Sardes, no momento em que as suas obras se tornam imperfeitas diante de Deus, ela se torna histórica. Está feita a resposta, a igreja ela passou a ser histórica então, porque as suas obras passaram a ser imperfeitas. Isso está no texto que foi trazido. Vamos então para a segunda pergunta. A segunda pergunta diz o seguinte: lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3, quais foram as ações da igreja fiel para voltar ao projeto do qual o cristianismo se desviou? Quem vai responder essa pergunta é a nossa irmã Yara Queiroz, que é da igreja em Taguatinga, no estado do
Tocantins. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta de número 2, percebemos que as ações da Igreja fiel para retornar ao projeto do qual havia se desviado está em se lembrar daquilo que foi aprendido com a Igreja Apostólica, a Igreja de Éfeso, guardar e se arrepender, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, que diz: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Vemos neste mesmo capítulo a vitória que é para a igreja seguir esta orientação vinda do Pai, porque aqueles que não contaminarem as suas vestes andarão de branco com o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, irmã, pela sua resposta, né? A igreja voltou àquilo que foi originado em Éfeso, na igreja apostólica. E ao viver isso, ela foi resgatada, ela passou a se aproximar novamente do projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá? Lendo Apocalipse capítulos 2 e 3, o que caracterizou os remanescentes em cada carta? Cite o texto e faça a aplicação profética. Essa pergunta será respondida pela nossa irmã Milena Assunção, que é do município de Serra, aqui no estado do Espírito Santo, e ela vai responder todos os itens, as 5 cartas que nós estamos estudando. Irmã Milena, paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos, respondendo à questão de número 3, alternativa A, os remanescentes da igreja de Éfeso foram caracterizados pela paciência e pelo seu trabalho, ou seja, o serviço das suas mãos em anunciar e empregar o evangelho eterno. Ou seja, a semente foi semeada, a palavra do Senhor a muitos povos, e sobre eles estava o Espírito do Senhor. Apocalipse 2, 3. Alternativa B. Os remanescentes na igreja de Esmirna foram caracterizados pelas suas obras e a sua tribulação e a sua pobreza, mas eles eram ricos. Apocalipse 2, verso 9, parte A. Ou seja, mesmo com a perseguição e a morte e a pobreza, eles eram ricos das bênçãos celestiais e da vida eterna que os aguardava, pois viveram a doutrina que foi semeada em Éfeso, e sobre eles estava o espírito de sabedoria. Alternativa C. Os remanescentes da igreja de Pérgamo foram caracterizados por sua fé. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Apocalipse capítulo 2, verso 13, parte B. Em meio à fé materialista e de aparência, havia os remanescentes fiéis que não negaram a fé genuína, que foi o caso de Antipas, e sobre eles estava o espírito de inteligência. Alternativa B, os remanescentes da igreja de Tiatira foram caracterizados por serem os restantes que estão em Tiatira, Apocalipse capítulo 2, verso 24, ou seja, os restantes foram todos aqueles que retiveram o trabalho, a paciência e a fé, isto é, a doutrina dos apóstolos e a fé genuína. Em Apocalipse 2, capítulo 25, diz assim: O que tendes, retende-o até que eu venha. E sobre eles estavam o espírito de conselho. E a alternativa de letra E, os remanescentes em Sardes foram caracterizados como algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, que está em Apocalipse capítulo 3, verso 4. Isto é, profeticamente, mesmo com os ensinos enganosos, com a idolatria e a prostituição, havia os remanescentes vindos de Tiatira, que permaneceram em santidade ao Senhor e não se contaminaram, e com eles andarão de branco, pois o espírito de fortaleza os fortalecia. Amém, irmã Milena, paz do Senhor, obrigado pela sua participação aqui nesse conteúdo das 9h30 da manhã. Vamos então para a pergunta para as crianças, intermediários e adolescentes. Vamos ler. Lendo Mateus capítulo 13, verso 8 e Apocalipse capítulo 2, verso 7, qual a promessa que o Senhor fez para aqueles que receberam a palavra de Deus e deram frutos? A resposta a essa pergunta será trazida primeiro pelos adolescentes da igreja em Torino, na Itália, e na sequência será trazida também a resposta a essa pergunta por uma bebê, a bebê Ana Clara, que é de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Vamos ver as respostas. Domanda 4. Leggendo Matteo capitolo 13 versetto 8 e Apocalisse capitolo 2 versetto 7, quale promessa fece il Signore a coloro che accolsero la parola e portarono frutto? Un'altra cadde nella terra buona e portò frutto, dando il 100, il 60 e il 30 per uno.
Che orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Mangeranno il frutto dell'albero della vita che si trova in mezzo al paradiso di Dio. Pace do Senhor Jesus. Ana Clara, qual promessa Deus fez para aqueles que receberam sua palavra e deram frutos? Amém. A paz do Senhor? Amém. Amém, glória a Jesus. Que bênção a participação das nossas crianças, intermediários e adolescentes. Elas estão integradas no dia a dia da igreja. Vamos então à quinta pergunta, que é para o grupo de acessibilidade. Vamos ler. Lendo Mateus capítulo 13, verso 8 e Apocalipse capítulo 2, verso 7, o que Deus promete para quem ouve e entende a sua palavra? Essa pergunta será respondida pelo nosso irmão Cláudio Gabriel, que é da cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, e que vai trazer para nós a resposta. A paz do Senhor Jesus. Respondendo a pergunta para a acessibilidade. Lendo Mateus capítulo 13, verso 8 e Apocalipse capítulo 2, verso 7, o que Deus promete para quem ouve e entende a sua palavra. Mateus 13:8 diz assim: fala que a semente que cai em boa terra dá frutos, ou seja, quem ouve, entende e pratica a palavra de Deus produz uma vida frutífera para Deus. Apocalipse 2:7 diz assim: ao que vencer, ou seja, ao que permanecer firme e frutífero, Deus promete o acesso à árvore da vida que está no meio do paraíso. Resumidamente, Deus promete vida eterna para quem ouve, entende e pratica a sua palavra. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmão Cláudio, obrigado pela sua participação. A Igreja Cristã Maranata se alegra com a participação dos nossos irmãos do grupo de acessibilidade. Bom, a gente chega então ao final desse conteúdo agora, que começou às 9h30, como falamos, precede a Escola Bíblica Dominical. Daqui a pouquinho você fica então com a EBD de hoje, que será transmitida a partir do Manaim de Domingos Martins e que vai dar continuidade a esses temas que foram trazidos aqui, ou ao tema que foi trazido dentro dos assuntos que foram abordados. Daqui a pouquinho a gente começa a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus.